Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Direito, o podcast mais democrático e diversificado do Brasil. Hoje vamos falar de um tema que une cuidado humano e cumprimento da lei. Nós vamos falar da saúde integral e NR1. E para isso nós trouxemos uma convidada especial, uma pessoa que tem um domínio profundo sobre esse assunto, sobre esse tema, e vem conosco para você aprender junto com a gente e saber do que se trata e quais são as regras para essa NR1. A apresentação é comigo, Vanor, e com o meu amigo Edmilson. Olá, Edmilson. Olá, Vanor, como vamos? Tudo bem? Joia. Vamos para mais um? Vamos para mais um, hein? Pelo que a gente conversou nos bastidores, tem muita coisa aí interessantíssima. Não revela, não. Não, é só para deixa colocar o pessoal... algumas interrogações. Ah, tá. Então tá bom, então pode. Aguarda aí. E não pode esquecer, né? Não. Ó, se você acompanha a gente, não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, toca o sininho para que você seja notificado quando a gente tiver personalidades aqui para apresentar para você. Isso. E dá uma curtida. Acompanha com a gente que você, como sempre, vai se surpreender. E para fortalecer o nosso canal, nós não podemos esquecer, Edmilson, dos patrocinadores. Muito importantes, né? Eles também nos ajudam e muito. E você que quer patrocinar, você que quer ter o seu nome divulgado aqui com a gente, entre em contato com o canal. Vai ser muito bacana, vai ser muito importante ter o seu nome divulgado aqui conosco, não é, Edmilson? É isso aí, tem uma equipe especializada lá para te atender com bastante carinho. Maravilha. Bom, nossa convidada, Edmilson, é a doutora Verônica Gouveia. Ela é biomédica, atua no desenvolvimento de pessoas desde a atuação em serviços de saúde e é educadora em práticas de gerenciamento de estresse. Depois vou até perguntar o que é isso, Edmilson. Vamos lá, é isso aí, Vanor. Porque se tem uma pessoa estressada, essa pessoa sou eu. A gente aprende muito com os nossos convidados. E essa é a nossa pretensão, de que você aprenda também. E é isso aí. Então, assim, doutora Verônica Gouveia, seja bem-vinda ao podcast Fala Direito. Muito obrigada, doutora. É um prazer recebê-la aqui. Fique à vontade, se apresente para todos nós. E vamos falar da NR1, então, a sua aplicabilidade, como é que funciona, né? E depois eu faço uma pergunta para ti. Perfeito. Conta pra gente quem é a doutora Verônica. Bem, em primeiro lugar, quero agradecer estar aqui com vocês, com todo mundo que vai acompanhar a gente via canal. É sempre muito bom poder compartilhar, multiplicar, e eu acredito que o nosso bate-papo vai ser muito relevante. Eu espero, com assim, certeza, que a gente possa impactar muitas pessoas. Vai, com certeza. Bem, humildemente, eu sou Verônica. Tenho aí uma grande jornada na área da saúde, em desenvolvimento de pessoas, porque lá no comecinho, como biomédica, eu sempre cuidei muito das pessoas e costumo dizer que eu gosto das pessoas por dentro e por fora, né? Legal. Trabalhei por muitos anos na área assistencial, em banco de sangue, vivi algumas cenas, né? Aquelas emocionantes de sair correndo. Mas sempre muito assim honrada de poder cuidar das pessoas, e a vida é o melhor bem que nós temos, né? Sim. Talvez isso possa estar meio esquecido atualmente. Verdade. Mas a nossa saúde, a nossa vida é o que mais importa. É verdade. E dentro dessa jornada eu comecei a atuar em desenvolvimento de pessoas, entrei para a área de treinamento, de liderança, e isso foi me encantando um pouco mais. Eu cheguei até a fazer aí um ajuste de carreira, comecei a estudar profundamente mais isso, e a jornada me levou a reencontrar essas duas áreas, tanto pessoas quanto a área de saúde. Então, hoje eu sou mestre, né, pela Faculdade de Medicina
da USP, Tá. numa área específica que foi na nefrologia, mas foi uma área muito importante para me dar embasamento científico e Sim. estudar dentro desse ramo. E aí hoje eu associo muitos estudos voltados para o gerenciamento do estresse, para a neurociência, no comportamento humano. Tá. Então, a minha base para falar de desenvolvimento hoje, ela não é só sobre as práticas em treinamento, dentro do que a gente falaria mais ou menos dentro do desenvolvimento humano, recursos humanos. Mas ela é também pautada em conhecer a fisiologia do ser humano, todos os detalhes mais, né, de fundo ali, o que leva a gente a tomar as nossas ações. E o estresse tem sido, acho que, o grande pano de fundo para a gente poder entender um pouquinho mais como a gente lida com os nossos desafios no nosso dia a dia. E hoje podendo contextualizar isso dentro das empresas através dessa necessidade da NR1. Né? O estresse é uma doença moderna, né? Da vida moderna, né? Acho que Sim. todo mundo hoje tem um pouquinho, né? Não tem jeito. Eu vou começar desmistificando Aham. que o estresse não é o grande vilão da história por si só. Sim. Tá. Né? Se a gente for falar no contexto necessidade, o estresse ele é super importante, porque é a partir dele que a gente está aqui hoje, nessa Sim, sociedade sim. construída, porque os nossos primórdios, né, conseguiam se salvar, fugir das ameaças. Sim. Então ele é um aviso do nosso organismo que existe uma ameaça e que a gente precisa tomar uma atitude, seja ela de fugir, seja ela de revidar, né, ou uma ameaça, assim, alguma coisa que vai colocar a nossa vida em risco. Perfeito. Acontece que com o desenvolvimento da nossa sociedade, isso passou a ser uma coisa constante, só que com outra fachada. Hoje a gente não foge de um leão, de um animal para não ser comido. Hoje o nosso estresse às vezes, a nossa carga de trabalho, Sim. é um conflito no trânsito, é uma preocupação constante com a nossa subsistência, alguma coisa. E aí tudo isso vai criando um ambiente que para o nosso corpo não é sadio. Porque a gente não desliga esse alerta. Certo. E aí tudo isso vai influenciando a nossa fisiologia, vai influenciando os nossos sistemas e a gente passa a ter algumas doenças a partir disso. Legal. A NR1 fala muito sobre hoje, né, essa necessidade de olhar para o aspecto mental dessas doenças, mas não existe só a mental. Tá. Existe a face mental, a física, né, e a social também. Todas elas são impactadas. Maravilha. Nós vamos chegar lá já já. Ótimo. Mas antes, eu vou te perguntar o que é a saúde integral, né? A saúde integral, ela é uma perspectiva da nossa saúde e que ela elenca todos os pilares, como eu acabei de dar um spoiler aqui, né? Sim. A face social, porque é a nossa relação com as pessoas. Nós somos animais sociais, então a nossa interação com outros pares fazem, né, diferença na nossa vida e na nossa sobrevivência. A face física, porque a gente tem ali a questão de tudo que vai reincidir no nosso corpo, sintomas e vários sinais que a gente também percebe a partir da nossa estrutura física. Né? Geralmente, as pessoas só se permitem falar doença para aquilo que é físico. Né? A Verdade. pessoa tem um problema de coluna, tem um câncer, tem alguma coisa, mas aí parece que o mental não é doença, né? É verdade. Só porque ela não é, digamos, palpável. Verdade. E aí tem essa fase mental também, que vai, né, girar em todos esses transtornos que a gente tem via estresse ou outras que também podem ser de formação ou de questões fisiológicas. Então, quando a gente fala de saúde integral, a gente fala de... Não é só a ausência de doença, né? É a preconização da gente cuidar do nosso estado de saúde. Certo. Todas elas se influenciam. Se eu estou bem fisicamente, a chance de eu estar melhor mentalmente é proporcional e o contrário também. Então é sempre um convite quando a gente fala de cuidar da mente e mexer o corpo, né? Sim. E aí muitas pessoas hoje estão plantadas horas frente a telas e computadores, né? Celulares e só rede social, e aí a gente vai aprisionando o corpo e vai colhendo impactos mentais Aí também. então seria também o caso de pausas no trabalho, para alongamento. Quando eu penso na saúde integral, então eu estou pensando também no móvel ergonômico. Sim, É tudo isso? tudo isso. Apoio tudo isso. psicológico.
Se a gente for pegar uma trilha mais ou menos histórica, né, a gente começou a ter essa importância na área, né, da medicina do trabalho, da engenharia do trabalho, quando a gente olhava as lesões de postura, de repetição, que a gente vai entrando na ergonomia, né? Sim. Tá. Foi começando a trazer esse aspecto físico. Que a gente chamava de LER lá A atrás. LER. Exato, Não sei exato. se ainda tem esse nome. Foi um primeiro sinal, né? De que o Trabalho. trabalhador tem que ser cuidado. Exato, exato. E aí isso foi exigindo que as empresas passassem a se adaptar e dar estruturas, né, para que o trabalho minimizasse esses impactos físicos. Tanto porque, acho que dentro dessa época de surgimento, a gente vivia um momento da nossa evolução que era muito mais menos robotização, Sim. menos interconexão das coisas. Era uma coisa muito mais repetitiva e manual que já foi substituída com algumas etapas de revolução aí dentro da indústria, né? Certo. Mas essa etapa, então, foi passando e a gente foi evoluindo para novos desafios. Hoje está muito em pauta a questão mental, por conta de sobrecargas e realidades dentro do ambiente de trabalho que estão influenciando as pessoas. Fora o que todos nós vivemos na pandemia, no mundo inteiro, né? Verdade. E acompanhar essa evolução tecnológica que nós não estamos conseguindo acompanhar. Não foi programado, né, para isso. Veio muito rápido, Muito né? rápido, a gente não consegue se adaptar. E se a gente for extrapolar, hoje já se fala fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, sobre a saúde social. Nós tivemos em março um evento no Texas, que é o evento mais famoso mundialmente de inovação tecnológica, que é o SXSW, e lá já se fala dos impactos sociais na saúde. Por exemplo, o isolamento, né, a solidão, essa questão de se sentir sozinho, ele já está tão próximo de risco de vida como obesidade e algumas outras doenças crônicas. Então, Nossa. se sentir sozinho, ter solidão nesse Sim. aspecto também é risco para a vida das pessoas e Aquela para a síndrome saúde. do ninho vazio entra nessa questão, né, doutora? Uhum. Ah, Entra assim, a gente, mais uma vez, vai trazendo aí insights de o quanto todos os pilares são Isso importantes. está ligado aqui a chamado de saúde social. Isso, saúde Isso é social. muito interessante. E dentro né? disso da saúde social, a questão alimentação, qual que é a importância disso para o trabalhador? Quando a gente fala de todos esses pilares, tudo isso veio a partir da medicina do estilo de vida. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Dentro do Brasil, isso começou por meados de 2018, com, né, a instituição de algumas sociedades, instituições que falam a respeito da medicina do estilo de vida. Tá. Mas ela existe já desde 2004. Né? Foi criada lá numa escola de Harvard. Bem, nós estamos falando aí então de 20 anos de um movimento da medicina, de voltar a resgatar alguns detalhes de vida que nós temos, que são importantes para a nossa saúde e longevidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, alimentação, nós temos muitas doenças crônicas, nós temos obesidade, várias coisas que estão relacionadas. E no aspecto social, comer junto é como se fosse uma validação, né? Vai na casa da sua mãe, vai na casa de um parente, na hora do almoço, para um cafezinho e não comer para você ver o que acontece, né? A pessoa se sente ofendida. né? Então é uma convenção social essa questão de partilhar o momento de alimentação. Sim. E aí, quando a gente olha para a alimentação e na qualidade dela em si, hoje em dia nós temos muitos alimentos ultraprocessados, tem a questão da onde vem tudo isso, de como a gente come, se a gente come com ansiedade, se a gente come para nos nutrir e não para, né, fugir das nossas angústias. Isso. E tudo isso às vezes tem essa influência social, mas é um dos pilares da medicina do estilo de vida, por exemplo, também é um cuidado para a nossa saúde mental. Deixa eu só fazer uma observaçãozinha Claro. aqui. Falando da alimentação e da saúde social. Vamos ver se eu tô certo e a doutora tá aqui para fazer o apontamento que quiser. Lá atrás, eu trabalhava numa empresa, eu trabalhei em várias empresas, né? E a alimentação era coletiva, Certo. tinha todo um cardápio semanal, cuidado por nutricionistas, e dá para perceber que eu não sou tão jovem assim, então não existia NR1, Perfeito. não existia norma regulamentadora,
Então, havia todo o cuidado da comida para o trabalhador, o balancear ali os nutrientes, tá? Essa coisa que eu não entendo muito bem, tecnicamente. Certo. Com o passar do tempo, eu não sei efetivamente se ficou caro para as empresas, mas popularizou-se que nós temos até hoje o Vale Alimentação. Então, quando eu almoçava dentro da empresa, que era tudo cuidado para o empregado, para a manutenção da saúde do profissional, do funcionário, no meu ponto de vista, então, estava correto, sem norma regulamentadora. E depois que deu o Vale Alimentação, Vanor, agora a gente pode ir lá no bar da esquina, na padaria, comer uma coxinha, tomar um refrigerante e a saúde do funcionário. Então, quer dizer, por que mudaram e a NR1 vem para te falar, para avisar, não é? Olha, isso aqui tá errado, vamos fazer assim. O que a doutora diz sobre isso que eu te contei agora? Vamos separar. Eu não sei nem como formular uma pergunta direta, né? Vamos separar alguns aspectos, então. Pelo início, como você falou que não existia, a NR1 é antiga. Sim. De quando? Parece que você é pré-histórico. Não, mas de quando é a NR1? Porque ela é bem antiga. bem antiga. Acontece que agora ela teve essa nova reformulação para que ficasse muito claro as ações necessárias dentro do aspecto social, né? Dentro do acesso mental, que são os fatores psicossociais. Aí a gente fala social, psicossocial, mental, né? Tudo junto. Então vamos falar para não achar que eu sou tão velho assim. Antes dessa reformulação. Pronto. Aí ficou melhor. Aí eu já fico com uns 30 anos, né? Agora já chegou, 25. A norma regulamentadora 1, né, veio para embasar muitas necessidades de organização dentro do aspecto, né, do trabalho, para que os colaboradores, os trabalhadores tivessem segurança dentro da sua atuação. Então, eu como profissional da saúde, né, trabalhei com risco biológico, ali manejo de amostras de sangue, pacientes que podiam estar muitas vezes com doenças contagiosas. E aí dentro desse aspecto a gente fala, por exemplo, dos riscos biológicos. Então, eu precisava de medidas de prevenção para que eu como trabalhadora não fosse exposta, mas que tivesse um mínimo de risco de contrair alguma doença durante a execução do meu trabalho. Certo. Quando a gente fala de ergonomia, a mesma coisa em relação às questões físicas, tem riscos físicos, bioquímicos e vários, né, foram ali alinhados. O que a gente não tinha um enfoque tão grande, mas sempre foi uma necessidade, foi a questão do ambiente do trabalho em si, dentro desse aspecto de relações, dentro do aspecto social. Porque se nós estivermos em uma condição de sobrecarga de trabalho, de abuso de demanda ou qualquer outras que possam permear as relações humanas, eu também posso adoecer. E é isso que chamou a atenção, né, da comunidade como um todo, tanto da medicina do trabalho, dentro do Ministério do Trabalho e vários órgãos que nós temos, é que nos últimos anos o número de afastamentos que estão relacionados a causas de necessidades mentais cresceu muito. Nós tivemos em 2023 para 2024 um aumento de 68%. Bastante. Dos pedidos de afastamento. Sendo que nós temos muitas condições de saúde mental, né, de doença mental que são subnotificadas. O burnout, ele é dificílimo de se diagnosticar e ele entrar nessa estatística como burnout. Ele entra dentro... O que é o burnout, doutora? O burnout é uma condição de esgotamento que um trabalhador pode sofrer por estar muito tempo sobre um estresse crônico. E aí, onde está a dificuldade de a gente administrar a questão do burnout? Ele não é causado só por um fator. Não é só um líder, por exemplo, que pode ter uma relação tóxica, não pode ser só uma sobrecarga de trabalho. Mas existem fatores que permeiam toda essa nuance de
perfeccionismo muitas vezes, porque são as pessoas muito preocupadas em conseguir atingir as metas ou conseguir entregar suas demandas de trabalho, que se cobram muito. Às vezes um desgaste por uma questão da condição de trabalho em si. Sim. Hoje em dia a gente tem ferramentas que mantêm a gente conectados o tempo todo. Então é diferente quando eu encerrava meu ponto e ia embora para casa e me desligava da tarefa. Sim. Hoje muitas vezes a tarefa nos acompanha. Então toda vez que um colaborador entra em apatia, ele entra numa condição que ele não consegue performar na sua vida pessoal e no trabalho, isso já está construindo uma condição de sobrecarga e, né, o burnout quer dizer que queimou, é como se fosse um fósforo que acendeu a sua chama e se extinguiu. Vai indo. E aí agora ele não consegue performar e tem aí vários impactos, principalmente na sua vida, né, a sua rotina. Entendi. E aí, quando, então, nós falamos hoje nesse cuidado, é porque a NR1 está aí assessorando que as empresas passem a olhar isso com uma importância do papel que ela exerce na vida das pessoas. As empresas impactam nas nossas vidas, no nosso âmbito social, né? Nós passamos dentro do nosso trabalho, às vezes, mais tempo do que nós passamos em casa, na né? nossa família. Então, tudo isso influencia a maneira como a gente se sente, como a gente se cuida, como a gente se relaciona e precisa olhar para esses pilares de saúde. E dentro disso, doutora, a gente vem ouvindo falar, principalmente agora, né? No final do ano passado e começo desse, com mais intensividade a questão da NR1. Os colegas que trabalham, que atuam, né, com o direito do trabalho, isso é comum e isso já é popular entre eles, já conhecem na intimidade, mas os demais não. E aí eu coloco também, por minha conta, o próprio empresariado. E me parece que a NR1 é uma norma regulamentadora, né, que ela traz ali as bases de segurança no trabalho, né? Mas ela é somente isso? Ou ela vai além dessas bases de segurança? Ela vai além disso, porque a proposta da NR1, em primeiro lugar, foi basear outras normas regulamentadoras que se associam a ela. Né? Ela é a primeira que foi ali instituída e vai construindo bases para outras coisas que são necessárias dentro de uma condição de segurança, de trabalho, de monitoramento dentro das empresas. Aí, dentro de tudo que se pode dividir, né, de várias áreas de atuação, você tem outras normas que se associam a ela. E aí nós temos dois principais pontos. É você ter um planejamento de como você vai fazer o gerenciamento dos riscos. Tá? Que é o tão chamado PGR. PGR. Que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Isso. E não Procuradoria-Geral da República. Não pode. Não. Aquela lá é outra. Exato. E aí fazer o monitoramento disso. Uma coisa é o programa, o que ele propõe. Porque os riscos vão ser classificados, a gente precisa entender dentro daquela empresa, dentro daquele grupo, né? Quais são os riscos que a pessoa pode estar exposta. Tá. E aí o monitoramento está relacionado a você reconhecer que o risco aconteceu, as ações que você precisa tomar para mitigar isso. Vamos dar um exemplo. Vai se falar muito dentro da NR1 sobre as posturas de liderança. Por quê? O líder é quem multiplica a cultura da empresa. Sim. Se ela for uma cultura sadia, né, de ter processos bem estabelecidos, os riscos bem gerenciados e ter uma relação de influência positiva do líder com os seus liderados, ela proporciona uma influência positiva. Se for um líder que não tem ali um preparo, um embasamento, e ele às vezes sabe ou não que a relação que ele se estabelece com o seu colaborador é tóxica, ele é quem acaba fomentando essa cultura que adoece as pessoas. Perfeito. Então, o preparo da liderança ele é fundamental para que ela possa ser uma multiplicadora, né? Ser uma figura que multiplica as coisas positivas. Isso vai desde o relacionamento desse líder com os liderados. Sim. Desde do relacionamento interpessoal. Sim, vou dar um exemplo aqui só para a gente ilustrar.
Na época da pandemia, né, durante o atendimento do Covid, o que mais ficou em evidência que o profissional de saúde precisava usar era a máscara. Sim. Né? Exato. E aí, a máscara não foi uma coisa novidade na época da pandemia. Máscara sempre foi um recurso necessário para quando você vai manipular materiais biológicos que podem gerar, né, pequenos gotículas, ou dependendo do tipo de material, você tem níveis de proteção na máscara diferentes, tá? Sim. E aí, então, você precisa ter aquela proteção para você não se contaminar. Às vezes vem uma gotícula na boca, na narina, nos olhos, para isso óculos também. Então, existe ali um combinado de que você precisa usar os seus EPIs para se proteger. E aí, se o meu líder me acompanha e vê que eu não estou usando a máscara da forma adequada, ele tem responsabilidade em fazer um direcionamento, porque ele também tem uma corresponsabilidade se eu me contaminar, porque ele é quem me delega essa necessidade. Certo. Claro que cada profissional é responsável pela sua atuação, pelo seu posicionamento. Não vamos tirar aí o papel de responsabilidade de todos nós, Sim. indivíduos adultos, mas, né? Às vezes o profissional tá tão focado ali que é como a doutora apontou aqui sutilmente, não é só usar o EPI, é usar corretamente. Corretamente. Então, pelo fato da doutora estar ali concentrada, fazendo aquela avaliação, aquele exame, Sim. né, buscando o resultado, talvez alguma coisa não esteja ajustada adequadamente, aonde a doutora corra risco. Exato. E essa liderança que a doutora traz, observando, ela tem que observar isso, e aí ela vai lá e faz os apontamentos para corrigir, Sim. para não lhe chamar a atenção, mas para cuidar da sua saúde. Exatamente. Ela precisa ser uma pessoa que promove esse cuidado. Às vezes a pessoa pode usar erroneamente por um desleixo, por uma falta ali de cuidado com ela mesma, né? Às vezes é por uma instrução que foi dada errada, eu posso fazer uma adaptação no EPI, mas isso perde alguma, né, proteção, e aí ele se expõe a algum risco. Tem várias questões aí para serem observadas, e o líder tem esse papel de ser um agente de promoção de que esses cuidados, também no aspecto psicossocial, sejam cumpridos, né? Verônica, então, dentro disso nós temos, a NR1 traz um programa de gerenciamento de riscos. Isso. E temos um outro programa chamado de gerenciamento o GRO, de ocupação, de riscos de ocupação. Que é relacionado a cada trabalho, né, cada atuação dentro da sua área em específico. Então, dentro da área de risco biológico, você tem certa, né, adequação para esse risco. Riscos psicossociais podem estar ou não associados a esse risco. Tá? Então, em algumas atuações ocupacionais, você tem mais de um risco associado. Um exemplo, no risco biológico, para o material biológico que eu estou manipulando, sangue, ou seja, qualquer outro material, o da lesão repetitiva, se eu faço uma manipulação com um instrumento que eu precise ficar apertando várias vezes, e uma condição de psicossocial por conta de pressão, né, demanda, volume, cobrança, então, cobrança, às metas. vezes não é a cobrança do líder, é você mesmo, como você trouxe aí a questão do perfeccionismo. Sim, exatamente. E quando aí? eu trabalhei em banco de sangue, nós tínhamos protocolos, tá? Sim. Que são estabelecidos para o nível de gravidade do paciente que nós íamos atender. Tá. Então, nós tínhamos não emergencial, o emergencial e a extrema urgência. Extrema urgência era um paciente que não poderia esperar questão de 15 minutos por um risco de morte eminente. E aí, nós temos que saber conduzir o atendimento da forma mais rápida possível, mas sem que eu vire um próprio paciente nessa situação. Manipular rápido, saber o procedimento, saber o protocolo. Mas aí a gente tem que saber muito bem, dentro da sua ocupação, quais são os níveis de estresse e de risco que você pode ser submetido, e você está treinado e preparado para isso. E todos os cuidados que você tem que tomar para operar esse trabalho. Exatamente. Até mesmo, Vanor, como você apontou aqui um pouquinho atrás, se você não está bem para trabalhar e o seu trabalho exige uma concentração que, se você não tiver, você corre um risco, tá melhor nem trabalhar. Aí a gente vai entrando na esfera da autorresponsabilidade que cada profissional tem de estar apto no seu momento de trabalho. Ninguém ia querer ser operado por um médico aqui que estivesse
muito cansado por um desleixo ou Perfeito. não se cuidar na hora de fazer a cirurgia de alguém da sua família, né? Que aconteceu muito com um profissional de saúde durante a pandemia, né? Eles ficavam horas ali. Sobrecarregados. Dias, né? E às vezes essa sobrecarga partia dele, porque ele queria tanto salvar a vida, que até me emociono porque eu perdi pessoas importantes, né? E ele também não se preocupava com a própria saúde. Antes da gente aprofundar um pouquinho mais na questão da NR1, só para, assim, eu não consigo entender, então preciso de explorar um pouquinho mais. Vamos lá. Imagina a empresa, tem uma empresa qualquer, tá? Para ela atender essa obrigatoriedade, porque assim, as outras questões da NR1 já são observadas no dia a dia, ela já tem isso, né? Já são esse conhecidas há mais tempo, né? Já conhecido há mais tempo, exatamente. Agora, para ela se adequar, porque vai entrar em vigor, né? Provavelmente em 2026 agora, para ela se adequar, ela vai ter que contratar um profissional da área de saúde ocupacional, eu acho que é esse o nome que se dá, para fazer o planejamento dos riscos e depois o gerenciamento dos riscos. Isso. É dessa forma mesmo? Eu estou certo nesse caminho? Falando de uma forma muito resumida. Um risco, ele precisa ser identificado. Então, se nessa empresa existem riscos psicossociais relacionados a um posicionamento de assédio, Tá. isso precisa ser identificado. Tá? Uma relação líder-liderado, vários outros níveis de assédio, que eu acho que é uma área que dentro do direito chama muita atenção, Sim. né? Sim. Por conta do assédio moral e por aí vai. Isso. Então, esse risco precisa ser identificado. Aqui nós temos o risco de assédio. Um exemplo. Tá. E aí precisa ter um planejamento para que esse risco não aconteça. A partir da identificação de risco, você faz o planejamento e depois você monitora. Porque o intuito é que, anualmente, você fazendo essa averiguação, você não tenha casos de assédio. Então, você passa a ter que monitorar. E toda vez que monitora e tem algum caso, esse caso tem que ser estatisticamente acompanhado, Tá. porque se ele aumenta em incidência, você tem que tomar ações ainda mais contundentes para reduzir. Eu tô Entendi. usando esse exemplo, que é muito assim, limite, é muito extremo, a gente sabe que acontece, mas Sim. só para ficar bem visual Isso. de que o risco existe, ele pode acontecer, mas a ação é que ele seja evitado. E aí, para ser evitado, precisam ter ações estruturadas. É o trabalho no preventivo, Exato. né? O profissional de saúde ocupacional, de medicina do trabalho, ele está diretamente relacionado com esse mapeamento e com o planejamento, porque isso é uma competência desta área e deste pilar. Entendi. Só que desde o diagnóstico até os planos de ação, você pode ter outros profissionais envolvidos dependendo dos riscos. Então, o diagnóstico ele pode ser desenvolvido por empresas como a empresa que eu atuo, né, Tá. que eu fundei e que está hoje direcionada para isso, que é a Vero Essentia. Como que é o nome da empresa? Vero Essentia. Vero Legal, Essentia. bacana. E nas ações, porque nas ações você às vezes precisa trazer um programa de desenvolvimento para a liderança, para que você dê embasamento para ela ter uma atuação mais, assertiva, mais efetiva, e isso melhorar os resultados do time e da atuação dela dentro da empresa. Às vezes, a conscientização da saúde, não só da saúde dentro do ambiente de trabalho, Sim. mas como eu falei ali no início da nossa conversa, o nosso pilar físico está relacionado à nossa saúde mental. Então, estimular a qualidade de vida, como proporcionando atividades físicas, lazer, entretenimento para o colaborador junto com a família. A gente tem alguns poucos exemplos, mas nós temos. Vou até aqui mencionar que nós temos no Brasil a Associação Brasileira de Qualidade de Vida, que já tem 30 Associação anos. Brasileira de Qualidade Não de conhecia. Vida? Também não. Ela tem 30 anos de existência já e é uma associação sem fins lucrativos que trabalha com a certificação e reconhecimento de empresas que promovem a qualidade de vida dos colaboradores.
E aí nós temos muitos nomes, né, da área de pessoas da saúde e da medicina do trabalho que debatem, que trazem esses aspectos para o conhecimento de outras empresas e promover isso como uma ação social e como responsabilidade social, não necessariamente como uma necessidade da implantação da NR1. Entendi. Então, eles já têm 30 anos, nós já temos cases que eles compartilham de sucesso há bastante tempo. E aí, quem já está dentro desse universo, hoje, enxerga essa adequação com tranquilidade, porque já foi feito. Sim. Já se enxergava a necessidade de cuidar das pessoas dentro do ambiente de trabalho como indivíduos e não como um número, né? Então, a gente já tem uma história aqui no Brasil de bastante tempo, Bacana. já é um ótimo exemplo, assim, para quem quiser conhecer. É como eu digo brincando, mas é uma brincadeira séria lá que eu disse e vou trazer agora, a questão do meu mecânico, né? Ele é uma pessoa do bem, confiável, cobra o justo, nunca nos deixou na mão, e eu digo que a gente tem que fazer um plano de saúde para ele não ficar doente. Se ele faltar... Porque se ele faltar, a gente vai fazer o quê, né? Vai ter que procurar um outro aí até achar alguém. Pois é. Então é mais fácil a gente cuidar da pessoa que a gente tem do que ter que substituí-la, né? Eu acho que o que mais pode conquistar a perspectiva de um empresário, né, de algum proprietário de empresas, é que investir na saúde do colaborador não é custo. É efetivamente investimento. Eu ia te perguntar exatamente isso. Porque se eu tô imaginando assim, a empresa, se ela vai contratar um profissional para fazer, então, esse programa de gerenciamento e depois o gerenciamento do risco, automaticamente vai elevar o custo dela. Vale a pena investir tanto assim? O governo não está exagerando em colocar mais carga em cima do empresariado, do produtor, daquele que tem a sua empresa ali, que produz a riqueza desse país, por causa de uma saúde de funcionário? Bem, nós sabemos que nem sempre a gente pode contar que a gente vai ter, né, das nossas lideranças, o melhor suporte. E pode parecer mesmo que está minando a vida do empregador. Só que se a gente for olhar dentro dos resultados que você tem a partir dessas ações estruturadas de uma forma assertiva e não só para cumprir alguma regra, né, fazer realmente o impacto na vida das pessoas, o que você ganha em produtividade, em retorno da atuação desse colaborador é maior. Hoje já se fala nos Estados Unidos, né, falando em dólar, que $1 investido em saúde do colaborador retorna em média $4 em produtividade. E aí a gente está falando, às vezes, só de turnover, de absenteísmo, mas quantas pessoas hoje têm empregados que estão em posição de presenteísmo, que estão lá na estrutura da empresa, estão contratadas e não estão performando. Exato, é um custo para ter uma baixa entrega. Sim. Então você realmente olha de uma perspectiva de gerenciar os seus processos, conhecer os seus resultados e a partir daí começar a perceber os ganhos a partir disso. Se ele está mais engajado, se ele está mais motivado, ele vai fidelizar, ele vai falar da marca da sua empresa, porque hoje essa questão de propósito dentro das empresas conecta muito, né, o mercado e os consumidores. Então, tudo isso é muito ganho. E daí também, né, doutora, a consciência, né, do empresariado de um modo geral, do empregador de um modo geral, de que se o empregado está bem fisicamente, mentalmente, a produtividade obviamente é maior, é crescente, porque não tem faltas, não tem afastamentos e também não sobrecarrega, evidentemente, ele não a previdência social. Né? Sim, sim. Nós talvez tenhamos um desafio no letramento sobre a importância disso. Né? Se nós formos olhar, eu vou fazer um comentário de perspectiva pessoal, eu posso até estar ferindo alguma referência. Lá, fique à vontade. Mas de no repente meu entendimento, a doutora vira referência. Nós temos um mercado de trabalho no Brasil que não parte necessariamente de empresas ou pessoas estruturadas para construírem suas companhias. São empresários que
crescem a sua empresa de uma forma, às vezes, sem estrutura. E aí ele não sabe gerenciar isso. Então, quando a gente fala de pequenas e médias empresas, isso fica muito esclarecido. E se a gente for olhar o número de pessoas que hoje são empreendedores individuais, né? Pessoas que têm essa iniciativa de começar a empreender para poder ter a sua subsistência. E aí vão crescendo por uma necessidade de mercado. Como é que ela se enxerga como alguém que vai contratar pessoas, vai liderar pessoas, vai gerenciar os direitos trabalhistas dessas pessoas? Então, necessariamente, às vezes, a pessoa não sabe disso, né? O proprietário daquela empresa abriu e cresceu sem ter esse conhecimento e aí não sabe, às vezes, nem por onde começar. Pode ter uma postura tóxica, pode estar infringindo várias leis sem saber porque não teve esse preparo. A gente sabe que tem instituições que, né, apoiam, nós temos o Sebrae, tem vários órgãos. Mas muita coisa acontece aí fora desse tipo de cobertura e de assistência. Então, para toda empresa que tenha regime CLT, até fazendo um ajuste, né? A norma já está valendo, ela só não está cobrando as multas. Perfeito. A cobrança das multas é que passam a ser 26 de maio do ano que vem, de 2026. Que é o prazo para a empresa se adequar, né? Exatamente. Então, ela já está valendo, mas ela ainda não está sendo punitiva. Ainda não tem a incisão, né? Aplicação das multas. Como que a NR1 fortalece a saúde integral? Ela fortalece a partir do momento que você vai olhar para os fatores psicossociais e precisar tomar ações que melhorem essa condição. Então, liderança, né? Eu fiz uma pós-graduação durante a pandemia, fazendo essa transição aí de atuação, né? Querendo conhecer mais sobre pessoas. E o TCC dessa pós-graduação foi sobre a formação de liderança nos profissionais de saúde, nessa situação, excluindo profissionais médicos, que a gente sabe que vem de uma escola, né, mais tradicional e que já tinha administração e liderança lá, mais instituídos. Mas aí quando você olha aqui, dentro da própria área de saúde, como esse exemplo, não tinha muitas pessoas com preparação na graduação para serem líderes, né? Exato. A gente hoje, dentro da NR1, vai precisar cobrar esse posicionamento de formação, que seja da iniciativa do próprio colaborador, se ele quiser investir isso nele, ou da própria empresa, para que ela consiga estruturar uma condição de relação mais saudável. Né? Eu não gosto de usar palavras, por exemplo, com alta performance, porque eu acho que tudo tem que ser de uma forma sustentável. Isso. Então, hoje, construir lideranças sustentáveis. Isso. Construir uma visão de autocuidado. Eu vou fazer uma perguntinha assim aqui, simples. Vocês não precisam se expor. Mas como é que vocês estão no cuidado de saúde de vocês? Exame em dia, médico em dia, faz atividade física. Eu vou pra academia todo dia. O Edmilson não vai. Eu prometo que eu vou. E aí, a empresa passa a ser alguém que vai estimular esse cuidado. Exato. É assim, fulano, senta direito nessa cadeira, né? Vai lá, compra, né, todo o recurso para a pessoa estar bem, então usufrua disso de uma forma, né, assertiva. Então ela pode participar disso como alguém que vai estimular e vai fazer uma promoção de saúde. Não só no mental, por isso que eu falo, né? Hoje se fala muito do mental, mas já se cobra o todo, o físico, o mental e o social. Então ela passa a ser um agente promotor disso. Então não é só, por exemplo, vou dar um exemplo aqui mais raso. Eu comprar a cadeira para minha secretária usar, aquela ergonômica, ela deixa perfeito, mas ela joga a cadeira lá para trás e fica sentadinha aqui. Eu, empregador, eu não estou isento de responsabilidade. Exato. Porque eu dei o equipamento, mas a pessoa não está usando e eu também não tenho, aí vem a formação da liderança, eu não fui preparado para sentar ela direitinho e mostrar para ela o benefício daquilo. Sim, e aí você vai trazendo ações que vão mostrando o quanto a sua empresa arrumou a cadeira, né? O quanto a empresa se importa com você, o quanto você é importante, e aí você vai gerando esse engajamento, porque se você está num lugar que você se sente cuidado, você não quer ir embora. Você pode querer ir embora por N outras razões, mas a gente sabe, né, que a relação hoje dentro do mercado de trabalho,
a gente contrata pelo técnico e demite pelo comportamental, mas também a pessoa se aplica numa vaga pela empresa e se demite pela liderança. E aí você vai precisar investir em qualificação para comunicação, né? Ter ali uma coisa muito importante que eu quero falar e eu não quero deixar passar. Por favor. Medidas simples e efetivas muitas vezes não custam caro. Se você ensinar que é importante gerenciar um tempo de reunião com uma pausa em seguida antes de outras reuniões, só esse intervalo de pausa, se você tiver uma política, por exemplo, reuniões de 30 minutos, 45 minutos com 15 de pausa, não são reuniões de 1 hora que viram duras, que é reunião para marcar outra reunião porque ninguém resolveu nada. Sem foco. Estou na reunião, mas estou no telefone resolvendo outras demandas, né? Trazer essa questão do ensinar a presença, ensinar o descanso, a pausa, ter uma mínima estrutura ali para a pessoa poder respirar um pouquinho e retomar, já é uma solução simples que não gera custo. Nada. É só uma questão de política. Daí a gente instituir isso, né? Daí a gente entende, então, que a saúde integral ela é construída diariamente, tendo como alicerce a NR1. Dentro das empresas, a gente vai usar esse alicerce. A gente pode construir a nossa saúde integral fora das empresas, certo? Porque ela continua, né? Exatamente. E olha que interessante, porque às vezes quem está nos assistindo não é empregador, não tem empresa, não tem nada. Mas eu estou analisando aqui o nosso cenário, a nossa equipe, e eles não são nossos empregados, são prestadores de serviço, mas eu tenho que me preocupar sim da forma que o Gabriel está. Se ele tá muito frio ali, eu tenho que cuidar dele para que a gente continue nesse bom relacionamento. Então, não é só aquela relação empregado-empregador, né? Subordinado com o seu chefe. Sim. Não, a gente pode aplicar isso. E aí no cuidado alimentar, porque se ele tivesse feito uma refeição ruim ontem, hoje ele não estaria com a gente. Exatamente. Provavelmente não estaria. É que nem eu e o Vanor, a gente... Sem saber disso daí, né? A gente já cuida um do outro aqui. Claro. Legal. A gente procura, né? Por quê? Porque ele tem que estar bem. A gente tem... Isso aqui para nós é um prazer, é uma diversão muito grande. Poder trazer pessoas como a doutora, mostrar para eles. A gente se diverte também do nosso jeito. E se o Vanor não estiver bem, vai ficar ruim para a gente... trabalhar no outro dia. Sim. E aí, como a doutora mesmo falou, aí, então é melhor a gente falar com os nossos convidados, né, Vanor? Sim. E adiar, pedir desculpas, né, porque a responsabilidade é muito grande, do que vir fazer um mau trabalho. Sim. Por conta dessa questão da saúde mental, respeitar enfim. Que nós não temos, às vezes, né? É normal para nós, do ser humano, de qualquer ser vivo, nós temos dias de performance mais alta, de performance mais baixa. É o que a gente fala, hoje o meu 100% é 100. Isso. Amanhã o meu 100% pode não ser 100%, pode ser menos, mas vai ser o meu 100% naquele dia. E nós vivemos numa sociedade que, atualmente, dá muito palco para essa questão de você, sabe, se desgastar ao máximo, que pune o descanso, que fala mal, né, de práticas de dieta, de esporte. Tudo que você queira trazer como um cuidado, geralmente é trazido na contramão de como alguma coisa desnecessária. Sim. E muito pelo contrário. Nós estamos colecionando tantas coisas hoje porque a gente deixou de olhar para nós como seres humanos que têm necessidades, que precisam de rotina, que precisam de cuidados. Exato. Porque senão, com que vida você quer estar daqui 20 anos? Pois é. Não sei se vocês sabiam, mas força muscular é o principal indicativo de saúde. Nossa, por que força muscular? Eu não gosto de musculação, eu não vou pra academia. Sim. É o fato de você poder se sentar e se levantar com autonomia. Isso. E aí, então, se você cuidar da força muscular, há grande chance de você ter a sua autonomia ao longo da sua vida. E isso ainda preservar você de doenças mentais, porque você tem, ótimo, né? Você tem livre acesso, você pode interagir com outras pessoas. Tudo está interligado. Então, se a gente olhar, medicina do estilo de vida fala sono de qualidade, alimentação de qualidade,
evitar ao máximo o uso de qualquer substância tóxica, então álcool, cigarro, tabaco. outras drogas, né? Existem usos recreativos, existem várias desculpas, mas que faz mal e não tem discussão. Isso não há que ser A gente poder cuidar da nossa saúde mental. Tem vários aí pilares que é aquele convite pra gente voltar, talvez como a vida era um pouquinho há anos atrás, sair um pouco da tela, ler um livro, Sim. ter contato com a natureza, fazer interações, né, que abasteçam o outro lado que a gente tem, que não é só o nosso trabalho. Agora, para a gente apimentar um pouquinho, Edmilson, né? A gente ouve muito falar que esse jargão que como é que fala? Cuidar da equipe não é gasto, é investimento. Sim. Mas isso ninguém explica. Ninguém explica. Não é gasto, é investimento. Mas, mas para mim é gasto. Eu tô tirando dinheiro da minha empresa, tô pondo lá, eu tô contratando um profissional para cuidar dos colaboradores. Colaborador não, dos empregados. Né? Então é gasto. Tem um sinalzinho negativo lá na conta da empresa. Certo. Né? Aí, doutora, como é que eu faço, então, para convencer que ele não está gastando? Que ele não está gastando, que isso ele está investindo? Como é que essa empresa vai criar a consciência de que isso, então, é investimento? Bem, para ponto de partida, a gente tem a questão de se esse colaborador ele está num lugar onde ele tem esse cuidado, ele não pede as contas, ele não se demite, ou você não demite por conta da demanda dele. Porque às vezes a gente tem essa perspectiva também, Sim. né? A pessoa não está performando, então eu vou precisar demitir. Isso. E aí já começam os gastos em relação a novas contratações, a toda a parte que você precisa pagar de rescisão contratual para esse colaborador, mais o tempo que você precisa investir para um novo colaborador mais ou menos atingir a performance daquele que você já tinha. Você já gastou treinando esse, agora vai treinar outro. Exatamente. Não, e antes de você treinar o outro, você vai gastar para contratar. Contratar. Porque o turnover tem esse custo, né? O Sim. quanto que você investe em recrutamento, a pessoa que vai vir, se ela vai ficar, se ela não vai ficar, porque você às vezes contrata e a pessoa não performa do jeito que dentro daquela função ela precisaria performar. Vai trazer já as questões dela e às vezes você só vai caindo no mesmo lugar. Tem toda uma questão da saúde, custos com saúde. Parte de convênio médico, porque se hoje você quer oferecer algum tipo de benefício, você tem ali coparticipação ou não, qual é o plano de saúde que você consegue proporcionar como um benefício, por exemplo, que deixa de ser atrativo porque o seu colaborador usa tanto o seu convênio que daí você não consegue negociar valores. Isso. Aí você perde a atratividade. E aí eu acho que o principal dentro desse contexto que a gente conversa é o passivo trabalhista. Exato. Né? Da pessoa que está ali. Menos demanda judicial, menos acidente. Sim, né? sim. Porque um funcionário acidentado, ele custa muito, não só para a Previdência, né, Edmilson? Mas para a empresa, para o empregador. Exato. Né? E a NR1, ela traz esse tema e eu diria que nós temos duas perspectivas, né? A da empresa se adequar para que ela esteja protegida dentro do que a norma pede, né? Que a norma exige, mas para diminuir esse passivo. Mas, ao mesmo tempo, o colaborador, o empregado, que vai ter mais consciência do que ele tem por direito e ele pode ser a pessoa que dentro da sua empresa, né, sabendo que você não cumpre com essas normas, acaba se oportunando de depois, num desligamento, entrar com essa questão judicial. Então as pessoas vão passar a ver isso como um direito a ser exercido. Eu fiz o que eu precisei fazer aqui. E aí quando eu sair, aí eu como é que a gente fala? Aí eu processo, né? A gente sabe que dentro da área trabalhista é um comportamento que foi crescendo ao longo dos anos, cultura, né? Cultura de processar depois que você sai. Até para ver se recebeu certinho, né? Exato. Então, se você se adequar com essa consciência do ganho que você pode ter, não só para a sua empresa, mas como papel na sociedade, isso já te deixa mais tranquilo. É o cumprir por um propósito, e não para dizer que eu estou dentro da lei, né? Mas que se a gente puder
impactar positivamente na vida das pessoas, todo mundo sai ganhando. Com certeza. Doutora, nós estamos caminhando para o final, mas no último trimestre do ano vai ter o lançamento aí de um programa, né? Isso. E eu queria pedir para que você falasse a respeito disso. Perfeito. Já está com data definida. Opa! Nós temos no dia 1º de novembro, lá na Paulista, vamos fazer um evento. Que bom! Podcast Fala Direito é o primeiro a ficar sabendo. Olha aí, ó, tá vendo? Da data do lançamento, maravilha. A Vero Essentia, que é a minha consultoria em parceria com a consultoria RC, vai promover esse evento, que é justamente para trazer esse letramento e ambientar, né, empresários e representantes de empresas que queiram conhecer esse programa com essa solução para fazer o diagnóstico, para fazer esse PG e fazer o monitoramento. Claro que nós queremos ali uma troca de conhecimento, ouvir a necessidade das empresas para a gente sempre estar abastecido da maior necessidade do mercado, sim, mas também trazendo muitas coisas simples que eles já podem sair de lá aplicando, que vão aplicar lá na prática para conhecer sobre o gerenciamento do estresse, sobre estratégias de liderança, que às vezes não são conhecidas ali por essas pessoas, para que elas já saiam mesmo do evento sabendo trazer resultados e aí testes ali, né? Viver na prática, no dia a dia, na atuação delas. Tá, e quem quiser participar desse programa, desse encontro, como é que ele deve fazer, doutor? Pode seguir o @programa ampliar, que é o Instagram, né, oficial aí do evento, mas pelo @veroessentia_ também, a gente tem as informações, e eu posso te deixar aqui tudo descrito para você colocar nas informações aqui do vídeo, tá? O link, tudo bonitinho. Maravilha. Vai ser um prazer receber cada um de vocês lá. E tem algum custo para participação? Tem um investimento, sim. Está na venda do primeiro lote ainda. Como a gente ainda não sabe, né, o dia que você vai para o ar, eu vou segurar essa informação. Pega lá no link atualizadinho, pode deixar, né? A gente faz. Mas tem um investimento porque a gente já vai entregar, assim, soluções para serem aplicadas na prática. Maravilha. Que bacana. Bom, é isso. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso programa, do nosso tempo, nosso episódio. Conversar é sempre muito bom, né? Mas precisa ter um começo, meio e fim. Pois é. Mas foi maravilhoso te receber aqui. Tenho certeza que aprendemos muito, que agregou bastante. Fico feliz. Acredito seriamente que complementa o episódio anterior, onde nós tratamos da NR1, e que teve assim muitos comentários, muita participação. Porque lá nós tratamos mais da questão jurídica, da aplicabilidade da NR1. E hoje nós tivemos um tratamento um pouco mais amplo, né? Uma outra perspectiva. E um pouco descompromissado, vamos falar assim, com a questão jurídica propriamente, né? Então acredito, doutora Verônica, que agregou bastante, trouxe para todos nós muito conhecimento. Aprendemos bastante. O meu amigo Edmilson está chegando aqui. Vem cá, Edmilson, senta aqui, vamos lá. Nós até descobrimos que tem uma associação de qualidade de vida. Promotora de qualidade de vida. Associação de qualidade de vida. Vamos lá, me perdoem. Tá? Até aprendemos, doutora Verônica, que nós temos uma associação de qualidade de vida, que exatamente. Nem sabia, Edmilson. Não é nem e eu vou buscar época. Essa associação aí para me inteirar mais. A gente der um Google, a gente consegue achar? ABQV, Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Vou até anotar aqui para não esquecer. ABQV. Muito boa, doutora. Então, é isso, gente. É isso. Doutora, nós te agradecemos muito pela participação, por ter aceito o nosso convite, estar aqui no podcast Fala Direito. É sempre muito gratificante para nós, né? Abrilhantou muito. Eu fiquei aqui pasmo, não é? De tantas coisas que a gente aprendeu aqui, que a gente pode aplicar no dia a dia, porque enquanto a doutora estava falando, eu estava maquinando aqui. Pensei até, poxa, eu preciso tratar melhor, né? No sentido de cuidar. Sim. E abrilhantou. E eu espero que o pessoal de casa também tenha gostado muito. Foi um prazer. Podem contar comigo para o que vocês precisarem. Vai ser sempre um prazer poder multiplicar essa mensagem. E fica o convite não só para quem precisa implantar, para quem, né, tem liderados ou colaboradores, mas para vocês e para o público
que o nosso cuidado é o que mais importa. É a nossa saúde, a nossa vida. Importante o contato da né? doutora? Sim, é isso que eu ia falar agora. Que você que quer entrar em contato com a doutora Verônica Gouveia, deve fazer de que forma, doutora? Pode ir pelo Instagram, né? O Vero Essentia _. Tá. A gente vai deixar anotado a descrição, porque isso. Vero Essente é difícil de escrever. Eu quis um nome que transmitisse, né? Toda essa coisa bonita de a gente olhar para nós, na nossa essência. É uma essência mas verdadeira. com permissão de sermos quem nós somos, Exato. entendeu? Não é só de fachada, não. Que Se a beleza. gente é feliz com o que nós somos e nós buscamos, eu acho que tudo muda. Verdade. Então tem esse chamado, esse nome, e aí deixa o telefone, deixa tudo certinho. Fiquem à vontade, podem A gente me vai contatar, colocar, vai ser um A gente prazer. vai colocar aqui nos comentários, né, Vanor? Isso. Se quiserem o telefone, quer que eu passe Por aqui? Manda favor, agora, por favor. manda. É o 11 9 1058 3093. Parabéns, Maravilha. doutora. Muito Adoramos. obrigada. É isso aí. Até o próximo Tchau, gente. episódio. Um abraço.